A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos continuar aqui com as nossas meditações na Epístola de Tiago. E hoje vamos pensar aqui nos versos 11 e 12 do capítulo 4. Amém, vamos ler. Diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? Amém, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua presença, pelo teu amor. E agora que temos lido a tua santa palavra, pedimos que o Senhor fale conosco e que teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, a fim de que possamos ser iluminados e a fim de que possamos nos ajustar àquilo que o Senhor tem para nós e que o Senhor nos ensina por meio das Escrituras. Ajuda-nos, Espírito Santo, a entendermos a tua palavra. Dá-nos esta capacidade para que a nossa vida possa glorificar ao Deus da nossa salvação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Há alguns anos atrás, eu, o Samuel e a Luciana, nós servíamos na escola Adorando, né? Que era um tempo onde alguns ministros de louvor se reuniam lá em Minas Gerais, essa escola Adorando era promovida pelo Ministério Asas da Adoração, né, através do Nelson e da Cristi Tristão. E nós fazíamos parte lá do corpo, né, de obreiros lá da escola Adorando. E a gente desfrutava de alguma autoridade e de algum respeito entre os alunos ali, né? Vinha alunos de todo o Brasil, houve edições em que haviam também alunos de outros países, da África, dos Estados Unidos, enfim. E o local onde nós ficamos por alguns anos, ele era bastante amplo, né? Ele era bastante grande. E era dividido em duas alas, a ala feminina e a ala masculina. No corredor onde ficavam os vestiários, né, tinha uma divisória com aquele material, sabe aquele material de porta sanfonada? Né, meio plástico assim. Então ele era dividido dessa forma. Então tinha o corredor lá dos vestiários, dividido por essa divisória, né, e essa divisória ficava justamente bem próximo da entrada dos dois vestiários, tanto o masculino como o feminino, e ele ficava bem ali no meio. Numa determinada noite, né, depois do culto, a gente tinha culto de manhã, tinha culto à tarde, normalmente à tarde tinha as oficinas, e aí tínhamos culto à noite também, né? Então era um intensivão. No começo a gente ficava 15 dias lá. Imagina, 15 dias tendo culto de manhã, oficinas à tarde e culto à noite, né? E os cultos eram bem intensos. E aí à noite a gente tinha um horário que a gente falava o pessoal ir dormir e tudo, porque no outro dia a gente ia começar tudo de novo, né? Mas numa determinada noite, as meninas, enquanto estavam esperando lá para tomar banho, aquela coisa toda, elas resolveram tocar pandeiro e cantar do lado delas lá, né? Então elas cantaram bem perto ali da divisória para os meninos ouvirem. Então lá tocando pandeiro e cantando aquela coisa toda. Os meninos ouviram, e aí eu estava no vestiário, né, do lado dos meninos, eu estava escovando, eu já tinha tomado banho, estava escovando os dentes ali e tal, e só ouvindo o barulho, né? Até aí tudo bem, as meninas estavam cantando lá, só que daí quando os meninos ouviram, eles resolveram responder, só que do jeito deles. Do jeito deles. O que eles fizeram? Se reuniram, aí foram para o fim do corredor, do lado dos meninos, e resolveram vir correndo até a divisória para dar um susto nas meninas, sei lá o que eles queriam fazer. Só sei que, imagina, a escola tinha no total, tinha cerca de uns 300, 400 alunos, né? Comportava bastante gente, mas a gente limitava até 200 alunos.
Naquela edição, a gente estava bem perto do limite ali. Então, imagina, sei lá, naquele momento, uns 20 meninos se juntando no final do corredor para vir correndo, fazendo barulho e chegar ali na divisória ali, enquanto as meninas estão cantando e tocando pandeiro lá. E o que eles resolveram fazer? Vim correndo, de fato, e o líder desses meninos era alguém que vocês conhecem como um tal de Isaías Saad. Tá? Era ele que estava liderando. Bem na hora que eles saíram correndo para fazer esse barulho todo, eu saí e vi eles correndo. No que eu vi eles correndo, eu só levantei a mão e falei: pode parar. Aí todo mundo parou, eles quase caíram um em cima do outro. Aí do outro lado da divisória eu ouvi as meninas: o Jeff está ali, o Jeff está ali. Eu falei: vocês meninas, pode ir cada um para o seu quarto. Vocês também, pode ir cada um para o seu quarto. Aí todo mundo saiu correndo, correndo não, né? Foram cada um para o seu quarto. Tá? Aí eu ouvi as meninas, os passos. No outro dia, né? Tem o culto, a devocional, tudo, né? O pessoal só me olhando assim, né? Eu não falei nada. O pessoal só me olhando e tal. Por que eu tô falando isso? Guardadas as devidas proporções, né? O Samuel já disse aqui, logo na introdução da nossa exposição aqui em Tiago, que Tiago ele ocupava um lugar de grande respeito e autoridade no meio da igreja. A gente vê em Atos capítulo 15, que no meio de uma grande discussão, Tiago, ele se levanta, e quando ele se levanta, todo mundo fica quieto. Imagina um burburilho ali, todo mundo falando, todo mundo querendo colocar sua opinião, todo mundo falando: não, é isso que deve fazer, não pode fazer isso, não, mas vamos fazer, e não faz, um monte de gente falando. Tiago se levanta, quando ele levanta, todo mundo se cala para ouvi-lo. Antes disso, no capítulo 12 de Atos, no verso 17, Pedro, ele aparece, né, diante ali dos irmãos, depois de ter sido milagrosamente liberto da prisão. E Pedro explica para os irmãos o que aconteceu com ele, e ele fala para os irmãos irem contar para Tiago o que tinha acontecido. Em Atos 21, no verso 18, Lucas relata que Paulo, ele chega em Jerusalém após uma das suas viagens missionárias. Ele vai se encontrar com Tiago, logo depois dele se ajustar ali, se hospedar, mas ele faz uma visita para prestar contas sobre a missão que ele tinha realizado entre os gentios. E tudo isso mostra o reconhecido respeito e autoridade que Tiago tinha na igreja. Samuel já falou sobre isso logo no capítulo 1. E é esse Tiago, eu estou relembrando essas coisas justamente porque é esse Tiago que agora, mais uma vez, ele faz uma contundente e pesada exortação para tratar de um problema que estava sendo muito comum na igreja. Vocês se lembram que Tiago escreve para as igrejas da Ásia. Ele não está escrevendo somente para uma igreja local, ele está escrevendo para todas as igrejas. E o que estava acontecendo entre as igrejas? Uma grande disputa por posição, por poder, por liderança. Cada um queria ser melhor que o outro. E aí, algumas pessoas estavam tentando impor as suas ideias sobre as outras, desprezando inclusive as outras pessoas. Estavam o desprezo era tão grande que eles colocavam as outras pessoas como inúteis, e os pensamentos das outras pessoas, dos outros irmãos, como inúteis. A opinião dos outros não importava, o pensamento que os outros tinham também não importava. Então eles estavam nessa disputa por poder, por liderança, e cada um querendo impor como que a igreja deveria funcionar. E para ganhar essas disputas por poder, o que eles estavam fazendo? Eles estavam caluniando e falando mal uns dos outros.
Tiago, ele é muito categórico e ele é, mais uma vez, imperativo. Como no trecho anterior, né, que o pastor Silvio pregou aqui, Tiago, mais uma vez, é imperativo. No verso 11 ele diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Ele não está fazendo uma sugestão, ele está sendo imperativo. Não faleis mal uns dos outros. Agora note mais uma vez que Tiago, ele se lembra para quem ele está falando e lembra aqueles que vão ler, né, a sua carta, quem eles são. Porque ele chama essas pessoas de irmãos. E ele relembra com isso, quando ele chama de irmãos, lembra que no trecho anterior há um momento que ele chama as pessoas a quem ele está se dirigindo de ímpios. Mas aqui ele está chamando de irmãos. Por quê? Porque ele quer lembrar que nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus. E que agora nós pertencemos não somente a um ajuntamento de pessoas, a um clube social. Nós pertencemos a uma família de fé e uma família que foram feitos irmãos em Cristo e agora tem um Pai celestial. Nós fazemos parte de uma família e é a esta família de fé que Tiago está se dirigindo com autoridade. E essas pessoas respeitam Tiago e respeitam o que ele tem para dizer. E o que ele está dizendo, na verdade, né, até aqui. Então ele está dizendo a todos que pertencem pela fé em Jesus, a sua igreja. Ele está falando com a igreja. E não como alguém mais um que está dando a sua opinião. Ele está falando com autoridade. Ele está falando para pessoas que o respeitam. Então as pessoas, né, baseado lá em Atos, né, depois leia Atos leia Atos todo, né, e você vai ver como Lucas descreve Tiago e como Tiago é visto pela igreja. Eu dei 3 exemplos aqui, né? Mas as pessoas que estão recebendo essas cartas, as igrejas estão recebendo essas cartas, agora elas se calam, podem num primeiro momento nem concordar com ele, mas se calam para ouvi-lo. Tiago, então, ele faz, agora aqui no verso 11, um nítido contraste com o que ele já havia dito anteriormente. Alguns comentaristas muito sérios, respeitados, inclusive por nós, pensam que o verso 11 e o verso 12, ele está desconectado, né, com o que veio anteriormente e o que vem posteriormente, né? Mas eu vejo uma grande conexão aqui, porque ele faz um contraste com a humildade, que ele já falou no verso 10, né, com a arrogância desses irmãos que caluniam uns aos outros. Calvino, nas Epístolas Gerais, ele diz o seguinte: Agostinho, em algum lugar, observa bem, como uma árvore deve lançar profundas raízes para baixo, para que se desenvolva para cima, assim todo aquele que não tem sua alma profundamente arraigada na humildade, se exalta para sua própria ruína. Então, alguém que não se aprofunda na humildade, como já foi exposto aqui do verso 10, quem não se humilha diante de Deus, quem não se rende a Ele, quem não se coloca aos pés de Cristo, certamente vai se exaltar para a sua própria ruína. E era justamente esse o contexto que Tiago estava tratando com as igrejas. Porque essa frase, né, de Agostinho, né, que Calvino cita aqui, ela descreve bem a arrogância e a presunção de quem fala mal de seu irmão, em contraste com a humildade de quem está sujeito a Deus. Mas o que é falar mal aqui em Tiago, né? O que ele está querendo dizer com isso? A palavra que Tiago usa para falar mal é o verbo grego katalaleo, ou katalaleo, né? Não sei falar grego, né? Então, nem gregos, nem troianos. Mas é mais ou menos isso. O sentido principal dessa palavra que Tiago usa aqui
Evidentemente, falar mal, como é traduzido na maioria das nossas Bíblias, maldizer, significa maldizer, difamar e caluniar o irmão, atacar a honra, acusar falsamente ou com intenção maliciosa, atacar e denegrir o bom nome e arruinar a reputação de alguém. Então, quando Tiago está dizendo aqui, olha, vocês não devem falar mal dos irmãos, ele está dizendo justamente que aquelas pessoas não deveriam usar a língua, que ele já está tratando, né, nos versos e capítulos anteriores, não deveriam usar a língua para caluniar, para falar falsamente, eles não deveriam atacar nem denegrir a honra, porque era justamente isso que eles estavam fazendo. Por causa de poder, por causa de posição na igreja, por causa de um certo prestígio que as pessoas queriam ter, aquelas pessoas queriam ter, eles estavam difamando outros irmãos que pensavam diferente. Outros irmãos que tinham uma ideia diferente de como as coisas deveriam ser aplicadas, não é com os fundamentos. Eles não estavam discutindo os fundamentos da igreja, os fundamentos da fé, não era isso. Mas o que eles estavam discutindo é como essas coisas deveriam ser vividas, como a igreja deveria viver com base nesses fundamentos. E tinha gente que não era legalista. E havia alguns que eram legalistas, queriam aplicar todas as questões lá da lei judaica para todas as pessoas, inclusive os gentios. Mas a gente vê no contexto de todo o Novo Testamento, e que essa imposição já não era necessária, porque, como o próprio Jesus disse, ele era o fim da lei. Na verdade, Paulo fala isso, né? O fim da lei é Cristo. Então, todas aquelas leis que eram observadas para que de alguma forma as pessoas pudessem continuar sendo aceitas por Deus, tudo isso acabou em Jesus. A fé em Jesus, a fé simples em Jesus, era suficiente para eles serem aceitos por Deus. Mas havia alguns que queriam impor ainda circuncisão, a observação de alguns rituais, que já não eram mais necessários, porque Cristo já havia cessado com estas coisas. E então, esses que se opunham, eles iam atacando um ao outro, né? Agora, é interessante porque esse contraste que Tiago faz entre a humildade e a arrogância da religiosidade, né, mostra claramente que um cristão humilde se recusa a fazer isso. Um cristão humilde, ele se recusa a falar mal do outro irmão. Um cristão humilde, ele se recusa a difamar o outro. Um cristão humilde, ele não ataca a honra do outro irmão. Um cristão humilde, ele não fala falsamente e nem com intenção maliciosa. E essa palavra que Tiago usa aqui então, ela é muito pesada. Por quê? Porque ela assemelha quem fala mal e faz calúnia contra alguém com uma pessoa que tem uma postura de acusador. E quem é que está sempre diante de Deus acusando os outros? Satanás. Satanás está sempre diante de Deus como acusador. Mas o sentido que a aplicação que Tiago faz aqui vai além. Porque quem fala mal do seu irmão acredita ter autoridade para sentenciar esse irmão. Essa pessoa se posiciona como um usurpador que quer assumir um lugar que pertence exclusiva e intransferivelmente a Deus. Tiago também não para por aí. Por quê? Porque ele diz que quem fala mal do seu irmão e o julga, está julgando a lei. Não foi o que nós lemos? Aqui no final do verso 11. Ele está dizendo que quem faz isso não está simplesmente discordando de como a lei deve ser vivida ou aplicada. Não é uma opinião de que a lei poderia
fazer uma abordagem diferente, ou nós poderíamos fazer uma abordagem diferente da aplicação da lei. Julgar a lei, ou julgar a lei aqui, não é julgar a legislação, é julgar o legislador, é julgar o próprio Deus, é achar que o legislador não foi justo nem correto, é achar que pode tirar o legislador de todo o universo do seu lugar, como quem diz, eu posso fazer melhor que isso. É tentar ocupar o lugar de Deus. Mais uma vez, quem tentou fazer isso? O diabo tentou fazer isso. Percebe que quando Tiago fala, irmãos, não faleis mal uns dos outros, o peso dessa palavra, quem faz isso, quem está debaixo dessa influência, falando mal dos irmãos, caluniando, difamando, denigrindo a imagem, está agindo sob a influência daquele que um dia quis usurpar o lugar de Deus. Está falando como aquele que está constantemente diante de Deus, acusando os irmãos. É o diabo quem quis fazer isso. E quem age dessa forma demonstra que pode estar sob essa influência arrogante da religiosidade. Eu já falei aqui a questão da religião, da verdadeira religião, que Tiago fala aqui, Pedro também fala sobre isso, e da religiosidade. Religiosidade é todo aquele esforço que a pessoa faz para que possa ser aceito por Deus. Então, ela faz obras para ser aceita por Deus. E Tiago, em toda essa epístola aqui, mostra que nós não devemos fazer obras para sermos aceitos por Deus, mas porque fomos aceitos, nós devemos apresentar obras. Isso fica muito claro. Quando ele fala que sem a obra, né, que não tem como nós demonstrarmos a nossa fé. Porque a fé verdadeira também demonstra obras, mas não para ser aceito por Deus, mas porque fomos aceitos por Deus. Essa é a diferença entre religiosidade e religião. A religião, segundo o conceito que o próprio Tiago apresenta aqui, são aqueles que foram reconciliados com Deus. E porque foram reconciliados com Deus, então eles passam a ter uma vida completamente diferente, eles passam a pensar diferente, passam a falar de uma maneira diferente, passam a lidar com todas as situações e com todas as pessoas de uma maneira completamente diferente, a partir da reconciliação que ele tem com Deus. O religioso não, o religioso ele quer ocupar um lugar que ele não tem. Ele quer ser aceito por Deus pelos méritos dele próprio. Aquele que foi reconciliado com Deus por meio de Cristo, sabe que ele só foi reconciliado porque Cristo o reconciliou. Não é o que ele faz que o torna aceitável a Deus, mas porque ele foi aceito por Deus, então ele faz as coisas. Amém? Então o Tiago faz aqui essa distinção, né? Ele mostra que quem está debaixo dessa arrogância da religiosidade, né, ele não está agindo como quem é governado por Deus. Porque quem é governado por Deus não age desta forma. Agora veja os traços de arrogância do difamador e do caluniador. Primeiro, ele acredita que é aceito por Deus por ser melhor, mais santo e mais obediente que os outros. O arrogante, ele assume uma posição de juiz sobre os outros. E isso é justamente o fruto da religiosidade arrogante. A religiosidade produz comparação. A religiosidade, além de produzir essa comparação, faz com que da comparação seja produzido superioridade. Ele se acha superior. E a superioridade produz julgamento. O julgamento vai produzir a maledicência, que é o que Tiago está falando aqui. E a maledicência destrói a comunhão e destrói a igreja. E esse é o grande ponto, o grande primeiro ponto aqui. Por que Tiago está falando todas essas coisas? Por que Tiago está combatendo
aqueles que falam mal uns dos outros, porque isso destrói a igreja. Difamar e falar mal dos irmãos, denigrir a imagem e a honra dos irmãos, destrói a comunhão da igreja, destrói a razão da igreja existir, e impede que a igreja faça e cumpra com o propósito que Deus estabeleceu para ela. Provérbios, no capítulo 11, verso 9, diz assim, que o hipócrita arruína o próximo com a boca. No capítulo 18, verso 8 de Provérbios, diz: as palavras do difamador são como doces e chegam ao íntimo do ser. Então veja, o difamador, quando alguém imaturo ouve o difamador, aquelas palavras parecem que fazem sentido, e vão penetrando até chegar no mais íntimo do ser. Quando chega no íntimo do ser, a pessoa está contaminada. Aí ela começa a mostrar sintomas, que daqui a pouco eu vou falar, que são destrutivos. E a Bíblia nos mostra que Deus não vê esse tipo de comportamento com bons olhos. O Salmo 101, verso 5 diz: destruirei o que difama o próximo às escondidas. Não hei de tolerar o que tem olhar altivo e coração arrogante. Olha como Deus vê quem fala mal dos irmãos, quem difama os irmãos, quem denigre a imagem e a honra dos irmãos. Tiago diz que esse tipo de comportamento tem que parar, pois é a expressão de um coração perverso. Quem faz essas coisas tem um coração perverso. Em contrapartida, a graça, ela vai produzir humildade. A graça de Deus produz humildade. E quando ele fala da lei, é bem certo que Tiago tinha Levítico, outros textos também, né? Mas principalmente Levíticos 19, verso 7 em mente, que diz: não divulgarás calúnias entre o teu povo, nem conspirarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Tem uma frase do James de Bellius, que diz assim: a maledicência não é simplesmente a transgressão de um mandamento, mas uma transgressão contra a autoridade da lei em geral, e portanto contra Deus. Então o que Tiago está falando? Que alguém que tem esse tipo de atitude, que usa a língua para difamar e falar mal dos irmãos, está falando contra o próprio Deus. No capítulo 2, aqui de Tiago, ele já havia falado, todavia, no verso 8, todavia fazeis bem se estais obedecendo à lei real, segundo as Escrituras, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Alguém que foi tratado, que está reconciliado com Cristo, está reconciliado com Deus Pai e com o Espírito, que é humilde, ele não vai falar mal dos outros, porque ele ama o próximo como ele ama a si mesmo. E esse amor não é algo que nasce dele, é algo que veio do próprio Deus e que habita no coração e conduz e governa a vida daquele que foi reconciliado com Deus. Então o que deve caracterizar o relacionamento entre os que pertencem à família da fé é o amor, não a calúnia. É a exortação com firmeza, mas com amor, nunca falando mal para outros, nunca difamando o irmão para outros, nunca fazendo fofoca. Porque a pessoa, quando quer fazer fofoca, você sabe, ela chega e fala assim: nem te falo, mas querendo falar, Rapaz, você ficou sabendo? O quê? Então, fulano de tal, olha, caiu feio. Mas ele não quer restaurar, porque quem quer restaurar, chama o irmão para perto. Olha, meu querido, eu fiquei sabendo assim, eu quero te ajudar, eu quero orar por você, eu quero te reconciliar com o Pai. Porque isso que você fez, você sabe que é errado, você sabe que é pecado.
E você não pode ficar afastado. Você faz parte de uma família, da família da fé. E se você continuar nesse caminho, você não vai mais fazer parte dessa família. E eu não quero que você esteja fora. No verso 12 aqui de Tiago 4, ele vai aprofundar uma visão teológica que é muito clara, né? Quando ele diz: há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. E aí ele faz uma pergunta que é confrontadora: quem és tu que julga o teu próximo? Quem és tu? Quem é você para falar do teu próximo? Inclusive o título dessa mensagem é: quem você pensa que é para julgar o seu irmão? E aqui no verso 12 ele é bastante contundente e confrontador. Tiago mostra claramente que Deus não é como nós somos. Nós somos falhos e imperfeitos. Deus não é nem falho nem imperfeito. Nós somos limitados, Deus não é. Nós somos ignorantes e presunçosos, Deus não é. Nós somos pecadores moralmente impuros, Deus é santo. Deus não é como nós. Por isso ele fala: há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Nós não podemos salvar ninguém, só Deus pode salvar. Você se lembra do que Tiago disse lá no capítulo 1, no verso 20? Ele diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deus não é como nós. E nós não podemos sequer pensar que Deus tem alguma semelhança conosco. Ele é único, é incomparável. E só Ele pode salvar e só Ele pode destruir. Só Deus tem autoridade para pronunciar uma sentença definitiva sobre o ser humano. Nós não podemos fazer isso. Dessa forma, se uma pessoa fala mal contra o irmão, se uma pessoa julga o irmão, ela desconsidera a lei, e ao desconsiderar a lei, ela se coloca acima da lei. Ao se colocar acima da lei, a pessoa tenta ocupar o lugar do legislador, tenta ocupar o lugar de Deus. E agora percebam que o problema é a pretensão do coração. Não é somente o que a pessoa fala, mas aquilo que está no coração dela. A maledicência é só um sintoma, ou é apenas um sintoma. A usurpação do lugar que pertence a Deus é a doença. E aqui nós chegamos no ponto central do problema que Tiago está tratando. Falar mal e julgar o irmão, falar mal e julgar a lei de Deus, se equiparar a Deus, é uma questão do coração. E Jesus disse muito bem lá em Lucas 6:45: o homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira o mal do seu mau tesouro, pois a boca fala do que o coração tem em grande quantidade. Lucas 6:45. No Salmo 141, versos 3 e 4 diz: Senhor, olha o que Davi diz: Senhor, guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. E olha o verso 4: não permitas que o meu coração se incline para o mal. Ele identifica que a boca fala justamente aquilo que o coração está cheio. Então ele pede, ele clama ao Deus: não permita que o meu coração se incline para o mal. E ele continua: nem se ocupe de coisas más com aqueles que praticam o mal. Aí ele se lembra do verso de Salmo 1 e o Salmo 2. E ele continua aqui no verso 4 do Salmo 141: nem que eu coma dos seus banquetes. Jesus é o único que pode nos dar um novo coração, pois nele nós nascemos de novo como novas criaturas. E já não nos vemos mais como antes, como o próprio Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, versos 16 e 17. Então a questão de falar mal
de denigrir o irmão, de julgar o irmão, é uma questão do coração. E as questões do coração não são resolvidas por uma autodeterminação. Elas são resolvidas com um coração novo. E só Jesus pode dar um coração novo. Não é simplesmente uma autodisciplina para você controlar o que você vai falar que vai mudar as coisas. Porque a Bíblia é muito clara que Deus, Ele sim, como legislador, como justo juiz, Ele nos julga segundo o nosso coração. E não segundo o bajular das nossas palavras. Por isso que Paulo também fala, num outro contexto, é verdade, mas que pode se aplicar a todas as esferas da nossa vida. Ele diz que nós devemos examinar o nosso coração. E essa também é a pergunta e a colocação que Deus nos faz nesta meditação. Você está agindo como alguém que quer ocupar o lugar de Deus, ou como alguém que foi regenerado por Cristo e se humilha diante dele? Quem você pensa que é? O verso 10 vai nos ajudar a responder, né? Porque, como nós já vimos, ele diz que nós devemos nos humilhar diante de Deus. E quem se humilha diante de Deus não sente necessidade de difamar ou caluniar os irmãos, nem sente necessidade de se exaltar sobre eles para ocupar algum lugar, para ocupar algum respeito ou para ter alguma autoridade. Por fim, o Evangelho de Cristo nos mostra que há um juiz perfeitamente justo que poderia nos condenar, esse sim poderia nos condenar, mas ele escolheu nos salvar. Cristo não apenas nos perdoa do pecado da maledicência, Ele também nos transforma para que deixemos de ocupar o trono que pertence somente a Deus. Ele nos coloca no nosso lugar. Tiago, ele fez uma pergunta aqui no verso 11. Quem és tu que julga o próximo? E qual é a resposta do Evangelho a esta pergunta? A resposta do Evangelho é: nós somos pecadores salvos pela graça, não juízes sentados no trono de Deus. Esta é a resposta do Evangelho. E essa é a resposta que nós devemos dar a essa pergunta tão confrontadora de Tiago, que ele faz aqui no verso 11. Quem és tu que julga o teu próximo? Quem você pensa que é para julgar o seu irmão? Nós precisamos olhar para o Evangelho, precisamos olhar para o que Cristo fez, e precisamos nos submeter a Cristo, porque quando nós nos submetemos a Cristo, nós nos humilhamos diante de Cristo, nós percebemos que nós somos pecadores, e como pecadores, aquilo que nós merecemos é o fogo do inferno. Mas também, ao olharmos para Cristo, nós percebemos a sua graça. E pela ação do Espírito Santo em nós, nós recebemos essa graça, sem nos esquecermos de quem nós realmente somos, que somos pecadores, mas pecadores que foram lavados pelo sangue de Cristo. Pecadores que agora não estão mais na posição de inimigos, mas que foram reconciliados com o Pai por meio de Cristo. Nós somos pecadores que não desejam ocupar o lugar de Deus, nem julgar os irmãos, nem falar mal deles. Nós somos pecadores que se apresentam diante de Deus e clamam em favor daqueles que estão numa posição de pecado, que estão numa posição de usurpadores talvez, mas clamam pedindo: Senhor, perdoa-lhes os pecados. Senhor, salva o meu irmão. O Senhor morreu por ele, que o Senhor
tira essas amarras, esses grilhões que o aprisionam no pecado. Quando nós entendemos o Evangelho, quando nós entendemos a graça de Deus, quando a gente percebe que a graça de Deus, ela superabunda em nossas vidas, a gente não se conforma em chegarmos sozinhos nos céus, a gente quer que os nossos irmãos estejam juntos. A gente sabe que o céu não é um lugar exclusivo para nós, mas é um lugar preparado para uma família. Quando nós somos alcançados pela graça de Deus, nós vamos sim vigiar os nossos lábios, vamos vigiar a nossa mente, mas principalmente nós vamos nos apresentar diante de Jesus e falar: Senhor, não deixe que meu coração se contamine com o mal. Não deixe que meu coração seja influenciado por esse espírito mundano acusador. Não deixe que meu coração continue impuro. Purifica o meu coração com o teu sangue. O teu sangue está sobre mim e eu quero continuar sendo purificado e transformado e santificado pelo Senhor, porque eu não quero falar mal do meu irmão. Vocês se lembram da história de Noé? Noé, depois que ele saiu da arca, o que ele fez? Ele plantou uma vinha, deixou ela crescer, ela deu fruto, ele colheu o fruto, aí ele amassou o fruto, armazenou aquele fruto, deixou fermentar, virou vinho, e aí o que ele fez? Tomou todas, da 1 até a 51, né, como dizem, tomou todas, da 1 até a 51. O que aconteceu? Ficou trêbado, né? Não ficou nem bêbado, ficou trêbado. Chega um dos filhos, vê ele naquela situação, e que Jafté faz? Ele despreza o seu pai, por ver o pai naquela situação. Se fosse nos dias de hoje, Noé ia estar na sarjeta, bêbado, sem roupa, todo sujo. E aí o filho mais novo vê o pai naquela situação e fala: é esse que eu tenho que honrar? É esse que eu tenho que respeitar? E aí ele vai para o irmão mais velho e fala assim: ó, vem ver como é que o pai está. Mas ele não vai chamar o irmão mais velho para que ajudem, para que colocar ele para dentro da tenda, para vestir ele. Não, ele vai porque ele, com o coração contaminado, ele quer também contaminar o irmão. Mas o que o irmão faz? Quando chega lá na porta da tenda, ele entra de costas, ele pega uma manta e entra de costas. E aí ele joga a manta sobre o pai. Por quê? Porque ele não quer que os seus olhos vejam a situação do pai como está, e o seu coração passe a ver o pai de uma outra maneira, de forma desrespeitosa. Ele sabe que o pai errou, mas ele entra de costas, porque ele não quer que a imagem de honra e de respeito do seu pai seja mudada no seu coração. Então ele joga a manta sobre o pai, sem ver como o pai está, e sai. Quando o pai se recupera, quando Noé se recupera, ele, sei lá, toma um banho e tal, e aí ele sabe de toda a história, e aí você precisa ler lá para ver como que acabou esse momento da história de Noé. Mas o que eu quero dizer com isso, para finalizar, é que quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós temos o entendimento da graça de Deus, o que acontece é que nós não vamos olhar para os nossos irmãos com base no pecado que eles cometem, mas com base na graça de Deus, com base no sacrifício de Jesus lá na cruz. E o que nós vamos desejar é a restauração dos nossos irmãos, não denigrir a honra que ele tem, para talvez de alguma forma as pessoas terem um pouco mais de prestígio sobre nós, achando: puxa, esse aí realmente é santo. Não, nós devemos amar os nossos irmãos,
E nós devemos recusar qualquer tipo de sentimento e palavras que possam fazer com que outros pensem mal dos nossos irmãos e pensem mal da igreja. Amém? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu quero só reforçar o que eu acabei de dizer. A pergunta que Tiago faz no verso 11 é: quem és tu que julga o teu próximo? E a resposta do Evangelho é: somos pecadores salvos pela graça, não juízes sentados no trono de Deus. Vamos orar. Senhor Deus bendito, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos chama para uma vida de humildade diante de ti. O Senhor nos chama para nós verdadeiramente nos humilharmos diante do Senhor e recebermos e vivermos debaixo da tua graça. E quando vivemos debaixo da tua graça, nós tomamos uma decisão diária, que é não difamarmos, nem denigrirmos a imagem, nem a honra dos nossos irmãos. Quando nós estamos debaixo da tua graça, nós não nos colocamos acima da lei e nem julgamos aquele que é a própria lei. Nós nos humilhamos diante de ti e buscamos a restauração daqueles que porventura estejam caídos, daqueles que porventura estejam andando longe da tua graça e longe do que a tua palavra nos ensina. Espírito Santo de Deus, trata com os nossos corações. Como disse o salmista, que o Senhor possa colocar guarda na nossa boca e que o Senhor possa afastar o nosso coração do mal. Que nós não sejamos influenciados pelo espírito deste mundo, mas que possamos andar segundo o teu Santo Espírito. É isso que nós te pedimos, é isso que nós clamamos, Espírito Santo. Que o Senhor trate conosco, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos santifique, a fim de que os nossos interrelacionamentos sejam um reflexo da reconciliação que Cristo fez conosco e com o Pai. E que possamos viver de acordo com aqueles que foram regenerados por Ti e que estão cheios da Tua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Como diz também o salmista, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Que nós, ó Senhor, não nos percamos nestas verdades. Que nós, ó Senhor, não deixemos que a Tua palavra venha governar as nossas vidas. Que nós não deixemos de ser governados por Ti. Que nós não deixemos que o orgulho e a arrogância da religiosidade venham dirigir a nossa maneira de viver. Venha nos dirigir, Espírito Santo. Venha governar as nossas vidas. E eu ainda te peço, Senhor, que aquela experiência que Isaías teve, quando esteve diante de Ti e viu a Tua glória enchendo toda a terra, e ele percebeu que era um homem pecador, que era um homem de lábios impuros, o Senhor deu uma ordem para que os anjos pegassem uma brasa que estava no teu altar, e com esta brasa tocasse os lábios de Isaías e os santificasse. É isso que nós te pedimos, ó Senhor, nesta manhã. Que o Senhor venha nos tocar e venha nos santificar. Que o Senhor venha tocar os nossos lábios, sabendo que ao tocar os nossos lábios, o Senhor está tocando o nosso coração. E que o Senhor purifique e santifique o nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, santifica-nos, ó Deus. O grande tema de Levíticos é a santidade. Que nós, ó Pai, busquemos essa santidade. E é o que nós clamamos nesta manhã, Senhor.
Santifica-nos, ó Deus. Santifica-nos para que possamos ser santos como o Senhor é santo. Que nós deixemos a impureza, que nós deixemos o pecado, que nós deixemos a maledicência, que nós deixemos, ó Senhor, as inclinações impuras do nosso coração e possamos, ó Pai, ter a mente de Cristo, termos o coração de Cristo, que sejamos sim uma igreja santa, um povo santo, que se relaciona entre si com base na tua santidade e não com base na nossa pecaminosidade. Purifica-nos, ó Deus, livra-nos dos nossos pecados, perdoa-nos pelos nossos pecados, da maledicência, perdoa-nos, ó Senhor, por pensarmos mal dos nossos irmãos. Talvez nós não tenhamos falado nada de mal, mas talvez a gente tenha pensado mal dos nossos irmãos. Perdoa-nos por isso, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, pelas nossas más intenções. Perdoa-nos porque muitas vezes nós nos achamos melhores que os outros, mais santos, mais puros, mais perfeitos que os outros, mais próximos de Ti que os outros. Perdoa-nos por isso, Pai. Perdoa-nos pela nossa arrogância, pela arrogância da nossa religiosidade. Perdoa-nos, ó Deus, e santifica-nos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.